querido irmão, querida irmã, amado ouvinte, seja bem-vindo em nosso canal do YouTube da Igreja em Porto Velho. Meu nome é Cleberson, eu reúno aqui na Igreja em Porto Velho. Estamos desfrutando aqui de um livro, que o tema é Como Pastorear o Rebanho de Deus. O autor desse livro é o Pedro Dong, publicado pela editora Árvore da Vida. Você que queira conhecer pode acessar o site ali da editora Árvore da Vida, procurar também um comportor dinâmico que atua na sua cidade, ou um café mais próximo, ou também pode aqui interagir no chat desse canal que queira conhecer esse livro. Grande abraço. Então, nós iremos aqui falar um pouquinho do capítulo 3, falar sobre um grande milagre. E o capítulo é um pouco longo, né? Recentemente abordar só alguns pontos aqui. Nós temos que perceber que eu e você fomos chamados para servir o Senhor. Nós recebemos a vida de Deus, nós fomos salvos e fomos chamados. E o Senhor quer nos incumbir essa obra de edificação da igreja. Fomos chamados para ser pastor também. O Senhor lhe chamou Pedro, seus discípulos, por quê? Para pastorear as ovelhas, apacentar. Aquele mesmo chamamento coube também a nós, né? E para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, né, de uma forma saudável, precisamos de pastores que cuidem dos jovens, dos adolescentes, das irmãs, dos idosos, e sim, vários segmentos. E graças a Deus que na vida da igreja nós temos vários segmentos que o intuito é o que? Edificar, cuidar de cada um, de cada membro do corpo de Cristo, de cada ovelha. E então nós temos que orar ao Senhor para que possamos ter esse espírito de pastor. Então não podemos menosprezar o chamamento que o Senhor fez a nós e principalmente perceber que o Senhor foi o nosso primeiro pastor. Ele foi um pastor modelo. Ele esteve aqui na terra para redimir o homem, para salvar o homem. Nós estávamos desgarrados, né, como ovelha que não tem pastor. E o Senhor veio aqui, sofreu, morreu e ressuscitou para nos dar vida. Ele teve que experimentar todo o sofrimento humano, experimentou a natureza humana. Ele foi de fato um pastor, como fala em Salmo 23, que tu és o meu pastor, né, nada me faltará. E ali o Senhor experimentou o vale da sombra da morte. Ele experimentou a morte de cruz, para que hoje eu e você possamos estar nas águas de descanso. Um dia estaremos com o Pai no reino, né? Mas tudo isso nós temos que perceber que teve a participação toda inclusiva do Filho, né? Deus enviou Jesus Cristo para redimir a humanidade. O Senhor aqui na terra, ele teve que experimentar a natureza humana. Então, na verdade, o Senhor se tornou uma ovelha, né? Uma ovelha que foi ali muda aos seus tosqueadores, né? Um cordeiro que morreu ali calado para nos dar vida. O Senhor sofreu não toda a sua humanidade, mas também sofreu também na sua alma, né? Sofreu no seu ser psicológico. Então ele não passou, como posso dizer assim, ele passou por um sofrimento muito grande aqui para nos dar vida. E nós precisamos valorizar essa redenção. Ele nos salvou para nos chamar para participar dessa obra maravilhosa que é a edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro fala aqui, né, do sentimento, aqui da questão questão que ele se tornou o pastor, né, bispo da nossa alma. Fala, carregando, versículo 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Olha, estávamos doentes, estávamos sem esperança,
mas o Senhor teve que ir até a cruz, ao madeiro, morrer para nos dar vida, para nos curar, né? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos converteste ao pastor e bispo, né, da vossa alma. Hoje nós temos um pastor, né, irmãos, bispo da nossa alma, que está nos suprindo vida, que está nos suprindo encorajamento. Hoje nós sabemos que vivemos um momento tão caótico, né, na pandemia. Muitas pessoas perderam familiares, perderam emprego, estão passando por uma enfermidade física, psicológica. Mas graças ao Senhor que nós temos um pastor que pode nos entender, porque ele um dia foi uma ovelha, ele passou pelo vale da sombra da morte, e hoje nós podemos, né, ir até o Senhor, como Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, que nós podemos chegar junto ao trono da graça, né? Hoje o Senhor nos compadece de nós, e nós podemos hoje obter socorro e salvação, né, em ocasião oportuna. Ele pode nos compadecer porque Ele entende o que é sofrer. O que você está passando hoje, sabe uma coisa, o Senhor já passou por esse sofrimento aqui na terra, um sofrimento físico e psicológico, e hoje Ele pode nos socorrer, hoje Ele pode nos pastorear a nossa alma. Graças a hoje Ele pode ter empatia, entender a cada um de nós. Ele entende que cada um está passando. O que tem a ver para nós esse princípio? Como servos do Senhor, nós precisamos ter empatia das pessoas, precisamos entender o que as pessoas estão passando, para que possamos levar uma palavra de consolo, levar a vida de Deus às pessoas. Em Mateus capítulo 9, versículo 36, o Senhor falou ali que Ele compadeceu ali daquelas pessoas. Ele viu que as pessoas estavam angustiadas, né, aflitas, como ovelha que não tem pastor. Ele se compadeceu daquelas pessoas. Essa palavra compadeceu, né, no original grego é muito interessante, que fala esplanquinon, né? Esplanquinon significa vísceras, né? Ou seja, é algo interno, né? Você não vê. O que traz o sentimento desse versículo de Mateus 9, versículo 3, é que o Senhor surgiu aquele sentimento do mais íntimo ser do Senhor ali com aquelas pessoas, né? Ele compadeceu daquelas pessoas, porque ele viu que aquelas pessoas estavam sofrendo na alma, sofrendo angústia, e aquelas pessoas não tinham um pastor que cuidava. E isso era a nossa experiência. Nós estávamos sofrendo nesse mundo, mas graças ao Senhor nós fomos redimidos, aceitamos o Evangelho e hoje estamos debaixo do pastoreio do Senhor. Mas nós precisamos ser aqueles que levam o Evangelho às pessoas, porque as pessoas estão sofrendo hoje na alma, as pessoas estão passando angústia, as pessoas estão passando por um momento tão sensível, porque muitas pessoas perderam a família, perderam emprego, estão passando por uma angústia. E hoje eu e você temos uma palavra tão rica, temos o Evangelho, e nós podemos hoje pastorear as pessoas, mesmo nesse isolamento. Você pode estar ligando para uma pessoa, para um amigo, para um colega, mandando um áudio no WhatsApp, mandando um versículo. Você pode mandar um link do Instituto Vida para Todos, do canal do YouTube aqui da igreja que você reúne, da Obra da Amazônia, porque nela contém palavras encorajadoras, mensagens que vêm trazer vida às pessoas. E às vezes um simples link que você manda para essa pessoa pode mudar ela, pode levar ela a tocar em Deus, tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus! Então nós não podemos menosprezar nosso chamamento, e nós podemos perceber que nós podemos ser úteis sim hoje, mesmo nessa pandemia. Basta nós ser criativos, né? Proativos, inovadores, né? Hoje o Senhor está contando comigo e você. Talvez mesmo na sua igreja, na sua localidade, tem irmãos que estão passando por alguma angústia, uma aflição, não consegue, devido à situação da pandemia, não tem reunião, e alguns têm dificuldade em reunir em meio virtual. Talvez ele está precisando de alguma palavra, de uma ligação, ou até mesmo uma visita, né? Olha o Senhor, vamos exercer esse espírito de pastoreio. O Senhor conta conosco, louvado seja o Senhor. E um ponto importante aqui, nós vimos que a questão da fé, né? Nós precisamos ter uma experiência com Deus, e a fé é que nos leva
ser transportado, é o portal que nos leva a acessar as dimensões da eternidade, desfrutar as bênçãos que está na esfera celestial. Irmãos, tudo que nós precisamos está em Cristo, está nesse Espírito prometido que foi derramado para dentro de mim e você. Esse Espírito, na verdade, o Espírito de Deus é a medida para o homem. Tudo que você precisa está nesse Espírito. E quando nós vivemos pela fé, pelo Espírito de Deus, nós somos supridos inteiramente pela provisão desse Espírito. Amado irmão, amada irmã, nós vamos tocar em Deus, tocar nessas bênçãos celestiais usando a nossa fé. E nós, como servo do Senhor, nós precisamos levar esse Espírito, essa vida que está na palavra, levar as pessoas a invocar o nome do Senhor, levar as pessoas a acessar o portal da fé, tocar nesse Deus que é eterno, usando o Espírito, E o simples fato de você levar uma pessoa a orar, falar para a pessoa, posso orar para você? Você leva a pessoa a usar o Espírito e tocar as bênçãos celestiais usando a fé, Louvado seja o Senhor. Então, que possamos, querido irmão, querida irmã, ser esses pregadores do Evangelho, esses pastores que levam a vida abundante do Senhor. Louvado seja o Senhor. E como servos do Senhor, esse livro vem tocar na esfera de liderança, para aqueles que queiram servir ao Senhor. Nós vamos perceber o que realiza a obra, o que faz a obra, não é a nossa capacidade humana, mas sim é o Espírito de Deus que está dentro de mim e de você. O homem não é capaz de realizar obra alguma, mas é o Senhor em nós que flui a vida. Nós vimos a experiência de Moisés. É muito interessante a história de Moisés, porque Moisés ele passou 40 anos no Egito. No Egito ele foi sendo capacitado toda a ciência humana ali, arte de guerra. E aí quando Moisés pensava que estava pronto, ele sentiu, agora estou pronto para resgatar o povo do Egito, ele acabou cometendo uma situação negativa ali, matando o egípcio, pensou que ele podia resgatar o povo e acabou uma situação de sendo exposto, ele teve que fugir para o deserto. E lá ele passou 40 anos no deserto. Esses 40 anos o Senhor foi ele trabalhando na natureza humana de Moisés, levando a morrer toda a capacidade natural. E quando Moisés, passando 40 anos, Moisés tinha 80 anos, o Senhor chamou ele. E o Senhor se expressou por meio de uma sarça. A sarça é um arbusto insignificante e essa sarça queimava. Ali representava a glória de Deus. A sarça significa a nossa capacidade humana, ou seja, a nossa capacidade humana é apenas um suporte para que o fogo do Espírito apareça. Por mais que você tenha capacidade, não passa de uma sarça. É importante sim nos capacitar, buscar capacitação, mas o que nós temos que perceber que é apenas um suporte para o Espírito. O que realiza a obra é o poder de Deus em nós. E quando nós, amado irmão, exercitamos esse Espírito, dependemos do Senhor, a obra acontece, o poder de Deus é manifestado, os milagres vão acontecer. Olha, irmãos, se nós pegarmos os testemunhos dos comportores dinâmicos, esses missionários que estão na rua pregando o Evangelho, orando pelas pessoas, deixando as literaturas, quantos milagres têm acontecido? Pessoas que estavam ali querendo se matar, acabar com a sua vida, mas ali os irmãos oraram por ela, receberam a vida de Deus, trouxe encorajamento, pastoreou a alma dessas pessoas. Isso foi um milagre. Casais que iam se separar, Olha que milagre aconteceu. O verdadeiro milagre, amado irmão, amada irmã, é nós receber o Espírito, é Deus transformar nosso interior, é nos levar a ser pessoas que servem ao Senhor. O verdadeiro milagre é tirar você do sofá, levar você para sentar alguém, orar por uma pessoa, levar você a visitar alguém. O verdadeiro milagre é transformar você de dentro para fora, uma pessoa tão difícil, tão individualista, mas levar agora a servir no corpo. Graças ao Senhor que o Senhor está operando milagres. Quando nós usamos nossa fé, os milagres acontecem. Jesus é o Senhor. E nós precisamos nos entregar mais ao Senhor.
O Senhor quer edificar a igreja. E para que a igreja seja edificada, o Senhor precisa de pastor que esteja cuidando dos irmãos, das irmãs. E para que possamos ter uma igreja forte, sólida, precisamos de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então nós precisamos ajudar os irmãos a ter uma intimidade com o Senhor. Nós precisamos estar buscando nossa leitura bíblica, lendo o elemento diário, ter um ver de oração. Isso mostra uma intimidade com o Senhor. E também levar os irmãos a ter esse igrejar com os demais irmãos, ter comunhão com o corpo, porque isso vai trazer uma solidez. É igual à experiência do tecido, que tem a trama e a urdidura, né? A trama é uma linha horizontal e a urdidura a trama é uma linha horizontal e a urdidura é uma vertical. Então a trama significa o quê? A nossa comunhão com os irmãos, horizontal. E a urdidura vertical representa o que? A nossa comunhão com o Senhor. Então quando a trama e a urdidura elas se entrelaçam, se torna um tecido forte, né? Então o que eu quero dizer, quando nós procuramos ter comunhão com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, e também buscamos ter a comunhão com o corpo, nós vamos ter um tecido forte, vamos ter uma vida da igreja forte, uma edificação sólida, e as portas dos águias não prevalecerão. Então nós precisamos desenvolver essa comunhão com o Senhor e com os irmãos. E o Senhor quer que cada um desenvolva isso. E Ele precisa de mim e você, como pastor, como servo do Senhor, ajudar os irmãos a estar buscando essa intimidade com o Senhor, né, levando as pessoas a invocar o Senhor, mas levando também ter uma experiência de viver a vida da igreja junto com os demais irmãos. Olha, esse é um milagre, né? Viver junto com os irmãos, porque a igreja é o corpo de Cristo. E o Senhor já derrubou todas as paredes de inimizade. Então o verdadeiro milagre hoje é nós estarmos nesse corpo sendo edificado. Pessoas que são tão diferentes um do outro, mas nós estamos nesse corpo trabalhando a unidade. Graças a Deus, isso é a obra do Espírito. E a obra do Espírito, quando age, é muito milagre, é transformação. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando aqui de curtir nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações e compartilhe essa mensagem para os seus colegas e amigos. Grande abraço, Jesus é o Senhor.